Bom dia a todos. Bem-vindo nesse webinar sobre pesquisa de fronteira na Europa, um webinar com avaliadores e um pesquisador brasileiro titular de uma bolsa do ERC, o Conselho Europeu de Pesquisa. É um prazer fazer a promoção desse fomento prestigioso da União Europeia. Eu gostaria de agradecer os nossos palestrantes, o Pedro Friedman Angeli, que é pesquisador principal do ERC na Universidade Julius Maximilian Universität Würzburg, na Alemanha. Também teremos o depoimento de dois avaliadores sediados no Brasil, Paulo Artacho, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, e James Baumgarten, que é professor de História da Arte na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Muito obrigada aos três pela participação. No final das considerações, responderemos as suas perguntas. Vou pedir para vocês digitarem as suas perguntas na parte perguntas do Zoom e responderemos no final. Eu gostaria de explicar um pouco mais sobre os fomentos do ERC. Agora, o fomento do Conselho Europeu de Pesquisa faz parte do Programa Europeu de Pesquisa e Inovação, chamado Horizonte Europa. É o maior programa de fomento da pesquisa e inovação no mundo, que tem um orçamento para uma duração de 7 anos, de mais de 95 bilhões de euros para toda essa duração. O ERC fica no primeiro pilar de excelência científica. Vocês vão ver que vão ouvir muito falar de excelência científica quando se trata do ERC. E o ERC tem um orçamento de 16 bilhões de euros para esse período de 7 anos, para financiar pesquisadores do mundo todo, em todas as áreas do conhecimento, para fazer pesquisa de longo prazo na Europa, principalmente. Vamos ver os detalhes. Tratam de projetos de pesquisa de fronteira, pesquisa avançada, como às vezes chamamos, ou seja, projetos de alto riscos. Aquela pesquisa que normalmente ninguém quer financiar, mas que o ERC financia, toma esse risco, porque também tem uma grande probabilidade de ganhos científicos ao financiar essa pesquisa. De novo, em todas as áreas do conhecimento, inclusive engenharia e ciências sociais e humanas, e vamos falar mais disso hoje com o James. Por que fazer pesquisa financiada pelo ERC? Vamos ouvir o depoimento do Pedro, que vai ser muito mais esclarecedor do que a minha teoria, né? Mas o ERC oferece aos pesquisadores do mundo todo independência e reconhecimento e também visibilidade para trabalhar sobre os seus projetos das suas escolhas. Os projetos são seus, vocês que desenham sobre o que vocês gostariam de trabalhar e graças às bolsas do ERC vocês vão ter os meios financeiros e humanos de fazer isso. Vocês ganham autonomia financeira para uma duração de 5 anos, porque são bolsas de longa duração. Permite também negociar as melhores condições de trabalho com as instituições de acolhimento na Europa, pois a pesquisa financiada pelo ERC é realizada em instituições europeias. Mas as bolsas são ditas portáveis, que significa que se acontecer alguma coisa, se uma outra instituição na Europa oferecer condições melhores ou tem é mais adequada para seus projetos, vocês podem levar suas bolsas com vocês para outra instituição. Finalmente, graças a esses fomentos do ERC, os pesquisadores individuais e as pesquisadoras individuais recrutam colaboradores para formar seus equipes. Então, recrutam doutorando, pós-doutorando, colaboradores, e esses pesquisadores podem ser do mundo todo. Isso é uma oportunidade também para quem está participando desse webinar, e eu vou voltar daqui a pouco. Finalmente, também tem um efeito de alavancagem também, na medida que esses fomentos prestigiosos permitem que vocês ganhem outros financiamentos de outras instituições na Europa ou fora da Europa também.
As bolsas do Conselho Europeu de Pesquisa são de dois tipos. Na primeira linha, temos as bolsas Starting, Consolidator e Advanced, que são bolsas individuais para pesquisadores do mundo todo, excelente, e para uma duração de 5 anos. Nós vemos que a diferença entre essas três bolsas é o nível de experiência dos pesquisadores que submetem uma proposta. Então, os pesquisadores no início da carreira com 2 a 7 anos de experiência depois de obter seus doutorados, submetem uma proposta para uma starting grant. Pesquisadores um pouco mais experimentados, de 7 a 12 anos depois do doutorado, submetem uma proposta para uma bolsa Consolidator, e é o caso do Pedro que nós vamos ouvir hoje. Pesquisadores mais avançados, que têm bons resultados nos últimos 10 anos, submetem uma proposta para uma bolsa Advanced. Em todos os casos, são 5 anos, mas o orçamento vai aumentando à medida que a experiência dos PIs, dos pesquisadores individuais, aumentam. A bolsa na segunda linha, Synergy, é uma bolsa de grupo que financia pesquisadores individuais e pesquisadores principais 2 a 4. Vou voltar. As bolsas Synergy financiam grupos de 2 a 4 pesquisadores principais, sendo que ou uma nesse grupo pode ficar sediado fora da Europa se for relevante para o projeto de pesquisa. O orçamento total da bolsa é de 10 milhões e a duração é um pouco maior, de 6 anos. Trata de trabalhar sobre um projeto científico que realmente desafie o limite do conhecimento, que exija a participação de pesquisadores que têm sinergias, que têm complementaridade, às vezes de áreas diversas, não necessitam que estejam todos na mesma instituição, muito pelo contrário, mas devem trabalhar nesse mesmo projeto Synergy. A bolsa que aparece no fim das suas telas, Proof of Concept, é aberta para os pesquisadores que já recebem fomento do ERC, para testar a entrada no mercado das suas ideias. Então, não vamos entrar em detalhe dessa bolsa, pois ela é aberta aos pesquisadores já laureados do ERC. Essas bolsas são abertas por chamadas anuais, são todas garantidas até 2027, que é o fim do programa de Horizonte Europa. Normalmente seguem sempre os mesmos calendários. Então, Starting costuma abrir em julho até outubro. A Bolsa Consolidator, que está aberta agora, tem uma deadline em janeiro do ano que vem, então vocês podem ainda submeter uma proposta. As bolsas Advanced e Synergy vão abrir em maio e julho devem abrir em maio e julho do ano que vem, mas de todo jeito as chamadas são garantidas. Pesquisadores do mundo todo podem submeter uma proposta, como eu disse, tem fomento adicional para quem submete uma proposta e tem que sair do seu país de origem ou do seu país onde trabalha para se mudar para a Europa. Então, quem está mudando para a Europa pode requerer um fomento adicional de 1 milhão, independente de se vai submeter uma proposta para Starting, Consolidator, Advanced ou Synergy, para criar seus laboratórios. É como se fosse um startup, um fomento para um pontapé inicial, não? Para formar seus laboratórios. Vocês podem também continuar com sua afiliação com seus laboratórios no Brasil, mas é pedido que dediquem no mínimo 50% do seu trabalho ao projeto na Europa, ok? Seus colaboradores, os membros das suas equipes podem estar sediados fora da Europa e acontecem em alguns casos, inclusive no Brasil, tem pesquisadores que fazem parte de equipes financiadas pelo IRC. E como disse no início, os bolsistas, entre aspas, né, do IRC, podem se mover dentro da Europa com as suas bolsas se eles encontrarem melhor condições para desenvolver seus projetos. Tem oportunidades adicionais, então, como diz, os PIs podem recrutar pesquisadores, colaboradores em todas as partes do mundo, vindo do Brasil,
vindo da América Latina, sediados inclusive no Brasil, e as bolsas geralmente as vagas são geralmente publicadas no portal Your Access Jobs, como aparece na sua tela, que é um portal onde vocês encontram vagas de trabalho, inclusive todas as vagas financiadas pela Comissão Europeia. Então, em todas as áreas do conhecimento, e convido vocês, se vocês estão buscando oportunidade, a explorarem esse portal e ver as vagas que estão publicadas. Lembrando que é bom vocês renovarem as suas buscas, porque algumas vagas vão fechar o prazo de candidatura e outras vão abrir durante todo o ano. Então, é bom vocês acompanharem. E, finalmente, tem também uma oportunidade exclusiva para pesquisadores do Brasil de realizar uma mobilidade curta em uma equipe financiada pelo ERC, durante no máximo 12 meses, sendo que pode ser de uma estadia mais longa, 6 a 12 meses, ou várias estadias mais curtas, se for necessário. Isso é graças a um acordo entre a União Europeia e instituições brasileiras, e no caso é o CONFAP, que abre uma chamada anualmente, acabou de fechar a chamada para esse ano, mas vai abrir novamente ano que vem. E convido vocês a explorarem, a taxa de sucesso é muito alta e uma excelente maneira de vocês se familiarizarem com a pesquisa financiada pelo ERC, entender o processo e, quem sabe, talvez depois submeter uma candidatura sua. Então, explorem essa possibilidade, é muito bom. E tem depoimentos nas mídias da Euraxis, na nossa página YouTube, tem depoimentos de pesquisadores brasileiros que realizaram essa mobilidade curta nos equipes do ERC, que são os melhores pesquisadores que temos na Europa. Em número, foram até agora 13 mil pesquisadores excelentes que foram financiados pelo ERC e que recrutaram pesquisadores, então avaliamos em 90 mil pesquisadores e profissionais contratados pelas equipes do ERC. São bolsas prestigiosas, entre os bolsistas, 12 prêmios Nobel receberam seus prêmios depois de ser financiados pelo ERC, né? Porque o ERC tem essa capacidade de identificar os pesquisadores promissores. 6 medalhas Fields, 11 prêmios Wolf e outros prêmios ainda. Vemos que os pesquisadores, as pesquisadoras financiados são de quase 90 nacionalidades, então vocês estão vendo o lado realmente aberto do programa Horizonte Europa e especificamente do ERC. Eu gostaria também de dar uma palavra sobre Euraxis, que é essa iniciativa que eu represento no Brasil e na América Latina, que facilita a mobilidade de pesquisadores e a colaboração científica. Euraxis não financia a sua mobilidade, como vemos, o ERC financia a mobilidade e pesquisa na Europa. A União Europeia, graças a outro programa chamado Marie Skłodowska-Curie, também financia a mobilidade e a capacitação de pesquisadores. O que a Euraxis faz é dar ferramentas a pesquisadores que querem ser móveis e colaborar com a União Europeia. Então, já vimos o nosso portal Euraxis Jobs, né, onde vocês vão encontrar vagas de trabalho, mas graças a Euraxis vocês podem também encontrar módulos de capacitação na ferramenta Career Development. Vocês podem encontrar parceiros, sejam instituições de acolhimento, instituições para participar de um consórcio, mas também pesquisadores individuais para trabalhar com vocês. Vocês podem, graças aos meus colegas na Europa, vocês podem encontrar ajuda personalizadas para preparar sua mobilidade. Por exemplo, qual é o visto que eu preciso, eu vou com minha família, como funciona a escola no meu país de destino, meu cônjuge também é pesquisador, como encontrar um trabalho, etc., etc. Finalmente, Euraxis Worldwide é o braço internacional da Euraxis, que eu represento aqui na região latino-americana com minha colega Victoria, e nós estamos aqui para ajudá-los a identificar oportunidades boas para vocês e ajudar nesse processo de mobilidade e cooperação científica. Podem se registrar no portal Euraxis Jobs, assim vocês vão poder publicar seus currículos, criar alertas, ser notificados quando tem uma chamada, uma vaga que corresponde a seu perfil, e muito mais ainda.
Deixo aqui os contatos, os meus contatos e o contato da Euraxis, onde publicamos todas as oportunidades que identificamos para vocês, brasileiros e latino-americanos. Então, podem acompanhar a nossa mailing list e também os nossos canais nas mídias sociais para receber notificações sobre chamadas da União Europeia, mas também dos países membros europeus que financiam mobilidade. Cada um tem projetos e bolsas com o Brasil. O Brasil também financia essa mobilidade e cooperação. Então, nós tentamos publicar tudo isso no mesmo lugar para facilitar suas vidas. Agradeço muito o interesse pelo ERC, pela Euraxis, e eu gostaria de dar a palavra aos nossos convidados, né? Começando por Pedro Friedman Angeli, que é pesquisador principal financiado pelo ERC. Olá, bom dia, boa tarde para quem está na Europa, não sei. Então, acho que obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha experiência aqui com esse programa. Só para me introduzir, o meu nome é José Pedro Friedman Angeli, eu moro na Alemanha já tem 12 anos, atualmente eu sou professor titular de Biologia Celular na Universidade de Würzburg, e basicamente minha área de trabalho é nas ciências da vida. Eu trabalho na área de biomedicina e minha experiência, o IRC é relativamente longa. Eu tenho algumas experiências são mais falhas do que sucessos, mas acho que a gente aprende muito nas falhas, eventualmente. E, bom, para começar falando um pouco dessa experiência, como Como a Charlotte falou, são três tipos de ERC, né? A gente tem o Starting Grant, o Consolidator, o Advanced, e depois também tem o Synergy, que é um pouco diferente. E a minha experiência começou lá atrás, tentando ainda uma bolsa no Starting. Naquele momento, a minha posição era menos definida, era pós-doc, fazendo essa transição para uma posição mais independente. E, basicamente, foram três tentativas, né? Foram duas tentativas, uma tentativa no Starting Grant e duas tentativas no Consolidator, até que finalmente no ano passado isso deu certo. E tem algumas lições foram aprendidas e eu espero poder é, repartir elas aqui com vocês. É, uma coisa do ERC, basicamente, que é um pouco diferente das outras grants, é que elas são divididas em duas etapas, principalmente. Duas etapas não, mas elas são duas propostas que você tem que se submeter ao mesmo tempo, né? Então, basicamente, você tem que preparar um projeto que eles chamam de B1, né, que seria o B1, e você teria um projeto que é o projeto B2, que é o projeto extenso. Você precisa submeter esses dois projetos ao mesmo tempo. E eles são fundamentalmente o mesmo projeto, mas eles têm um enfoque completamente diferente um do outro. Um é um projeto curto, de até 5 páginas, e o outro é um projeto mais extenso, que, se eu não me engano, são até 15 páginas. E como o processo do IRC são em duas etapas, então cada um desses projetos é avaliado nessas diferentes etapas. O que é importante no caso desse B1 é que é um projeto curto, é um projeto mais abrangente. Você tem um painel que vai avaliar ele, que ele é mais. Eles são especialistas, mas eles não são especialistas no tópico da sua pesquisa, então ele tem que ser um pouco mais. Como que eu vou dizer? Um, Você tem que apelar para um público maior, né? Então, e a parte especialista fica para esse B2. Só que a questão é que você tem que primeiro passar essa fase do aprovar o seu projeto B1 para você ir para avaliação. Então, mais ou menos tem esses dois estágios. Então, é um processo que toma bastante tempo, porque você tem que escrever esse projeto, que são relativamente muito parecidos. É uma tarefa um pouco maçante, porque você escreve uma coisa um pouco menor, depois você tem que expandir, e às vezes você está naquela situação que você acha que você está escrevendo a mesma coisa várias vezes, mas você não pode cair nesse. Por isso que é uma coisa que toma bastante tempo. Basicamente, o processo todo ele é relativamente rápido, né? Desde a submissão até a avaliação, assim, em coisa de 3, 4 meses você sabe se você basicamente convidado para uma entrevista, né? E o processo
No meu, para todos é esse. Você submete as duas propostas ao mesmo tempo, você é avaliado baseado nessa proposta genérica que é a B1, e a partir desse momento você sabe se você vai, né, ser convidado para uma entrevista. E inicialmente essa entrevista antes era feita em Bruxelas, acho que até hoje agora mudou para Zoom e continua sendo Zoom ainda, né? Não, mudou? Então agora o pessoal ainda está indo para Bruxelas de novo para fazer essa entrevista. Mas a questão é que tem essas duas etapas, né? Você tem primeiro o projeto é submetido, uma vez que o projeto é submetido, ele vai ser avaliado e algumas pessoas vão ser selecionadas para fazer essa entrevista, onde você vai ter a oportunidade de explicar o seu projeto para a banca. Todo esse processo, mais ou menos, ele leva aí talvez de 6 a 8 meses. É, e acho que e essas etapas, assim, como eu posso na experiência que eu tive, é mais ou menos, com alguns erros, foi mais ou menos isso, né? Esse primeiro projeto, eu diria que é o B1, é essencial. Acho que esse é realmente o projeto que você tem que tentar, basicamente, estimular, chamar atenção para o seu projeto. Porque se esse projeto não tiver ok, você não vai ser convidado para entrevista, né? Então, eu acho que esse é um que tem que estar 100%. É bom você ter esse projeto feito e você começar a distribuir ele para diferentes colegas, para você ter feedback nele, para feedback não especializado. Acho que isso ajudou bastante quando eu estava aplicando para minha bolsa, é pegar esse projeto. Preparar. A hora que você acha que você está pronto, você manda para diferentes colegas e fala: bom, tá claro, você consegue entender, você consegue v- ver essa coisa do breakthrough, né? Essa coisa da inovação no projeto. Se não está claro, o que que daria para melhorar? Então, você também tem que ter mais em consideração que essa parte do feedback é extremamente importante. E eu acho que principalmente nessa parte desse primeiro projeto é onde a gente tem que. Eu sugiro investir mais tempo, né? Porque a partir do momento que você tem essa primeira parte bem construída, o segundo projeto, ele fica mais fácil de montar. E todo esse processo ele toma tempo, né? Porque você tem que pegar feedback com colegas. Então, todo o processo de preparação ele demanda um tanto de tempo. Principalmente e daí, bom, a hora que você tem esse seu projeto, você acha que você está legal, você já mandou para vários colegas. Eu acho que tem outra etapa que é fundamental, e aí eu acho que eu, basicamente, foi um dos primeiros erros que eu fiz, é na hora de escolher o painel. Eu acho que essa etapa, realmente você tem que investir um tempo para ver quem senta nesses painéis, o que que as pessoas que estão nesses painéis estão estudando. Será que essas pessoas, vão entender a minha pesquisa? Será que eles vão entender a relevância das minhas perguntas? É, eu acho que se você pegar um painel que não consegue conectar com o tipo de ciência que você faz. Lógico que eu, como biólogo, não vou aplicar para um painel de física ou um painel de engenharia, mas eu, como biólogo, eu posso falar, no meu projeto ele pode cair num painel de biologia celular, meu painel pode ser fisiologia, meu painel pode ser neurociências, mas dentro desse espectro, o meu projeto vai ser visto de maneira diferente, mesmo se eu achar que ele pode caber nos três painéis. Então, eu acho que nessa etapa é bom você sempre dar uma olhada, na constituição dos painéis, ver quem são as pessoas que estão lá, geralmente o que que essas pessoas publicam, ver se elas têm. Porque acho que a ideia é essa: será que essas pessoas vão entender o meu projeto? Será que elas vão defender o meu projeto? Será que elas vão entender a importância do meu projeto? Então, acho que na primeira experiência que eu tive, eu acho que eu errei nessa etapa. Eu acho que eu escolhi um painel que eu achei que era uma boa conexão com o projeto que eu estava tentando aplicar, mas no final eu tive uma experiência que não foi muito agradável. Eu achei que não foi. Eu fui para entrevista e tal, mas eu achei que a- não andou bem a entrevista e tal. Então, essa foi a minha impressão. Eu achei que nessa, de escolher o painel, de fato, foi aonde eu errei. Isso foi na experiência do Starting Grant. E depois, bom, depois eu fui tentando de novo, né, na faixa do Consolidator, e aí eu fui aprendendo com essas.
com esses erros, né? Basicamente, eu fui melhorando esse meu primeiro projeto, esse B1, fui tentando deixar ele mais genérico, tentando fazer com que as pessoas entendessem a relevância do projeto, qual que seria o high impact, o high gain, que eles falam, né? Que é o high gain, high risk, high risk, high gain, né? E daí você tenta, mais ou menos acertar nessa mistura aí. É, e daí, nesse outro caso, eu perdi, eu de fato investi um pouco mais de tempo para entender como é que esses painéis funcionam. Eu tentei ver quem que eram os pesquisadores, que tipo de trabalho que eles estavam fazendo, e eu vi que tentando selecionar aí, conseguia melhorar um pouco essa interação com eles. E no caso, no- quando acabou bem sucedido, eu enviei o projeto foi, no caso, convidado para a parte da entrevista, que é outra etapa que é bastante crítica e estressante, é a tal da entrevista, né? Porque nessa entrevista eu nunca tinha passado por essa experiência, que é onde você tem um painel de colegas que são muito bem estabelecidos na área, são gente muito gabaritada, e você tem basicamente 10 minutos, ou não, na verdade são 15 minutos mais ou menos, para defender o seu projeto e ah, responder as perguntas desse painel. E aí, cada painel tem uma dinâmica diferente, tem painel que tem entrevista de 5 minutos, apresentação de 5 minutos, tem painel que tem apresentação de 7, tem de 10, mas o tempo é mais ou menos fixo. E, e eu acho que essa experiência com o painel também é uma coisa que precisa ser treinada com bastante tempo, porque você tem que realmente ser capaz de apresentar o seu projeto de uma maneira clara, enfática, no menor espaço de tempo, e você tem que ser capaz de responder uma lista de perguntas que você não tem muito controle do que vai vir, e de maneira curta e clara, porque você tem que basicamente cobrir a maior parte de perguntas possíveis, e eu basicamente o que eu achei muito difícil, que precisou de bastante treinamento, ou pelo menos ficar, como é que eles, a palavra seria ficar atento a esse tipo de mindset, né? Que é, às vezes o cara que está fazendo a pergunta para você não é a pessoa que está ali na sala naquele momento. Ela está lendo uma pergunta que vem de outra pessoa e às vezes ela nem entende a importância daquela pergunta e provavelmente não vai entender a sua resposta. Então você fica numa situação que é um pouco. Você tem que revalidar a importância da pergunta e esclarecer uma resposta clara, né? Então, assim, é uma situação bastante de estresse. Mas, bom, é um tópico on its own, né, que eles falam. E, mas, é assim, são essas etapas que eu acho que são relevantes de mencionar, né, que você tem essas duas partes do projeto, você tem essa entrevista que é bastante puxada. E, mas, mas no geral, eu acho que meio que para sumarizar isso tudo, eu acho que a experiência de escrever um projeto desses, ela é muito boa porque você realmente toma o tempo para absorver uma literatura, né, que você quer basicamente entrar com um projeto que você acha que é novo, né? Então você tem que ir e, e, a- basicamente puxar novas fronteiras, né? Mas acho que é um processo de aprendizado porque você realmente para, você foca, você gasta o seu tempo para montar aquele projeto e você discute eles com colegas. Então ele tem uma dinâmica um pouco diferente da maioria dos projetos que você escreve, submete para agência de fomento. Nesse caso aqui, como tem esse aspecto da competitividade, de ser um projeto de high profile, é, você tem muito essa coisa de discutir as ideias primeiro, botar elas no papel, passar elas para colegas, ver se se vai para frente ou não. Então, assim, em todas as vezes que eu tentei aplicar para esse projeto, mesmo não conseguindo dinheiro, no final você acaba tendo um, um plano de trabalho relativamente bom que pode te guiar para as próximas etapas da sua pesquisa. É, então, eu acho que em todas as etapas teve algumas coisas. Lógico que você fica frustrado, mas
no geral, você aprende muito com esse processo, com esse tipo de, de de programa. E lógico, né? Na última vez, quando foi aprovado, aí você tem alguns dias de celebração e você fala assim, vale a pena. E de fato é um projeto, é um programa que muda como você é visto na comunidade, dentro da sua universidade. Você acaba tendo, é meio, meio até triste falar uma coisa dessa, mas você ganha um selo de qualidade de fato, né? A gente não precisaria desse tipo de, eu acredito que a gente não precisaria desse tipo de ferramentas, mas é uma realidade, né? Eu acho que assim, para introduzir, foi essa minha experiência, mas eu fico aí para discutir algumas coisas mais específicas. Muito obrigada, Pedro. De fato, você deu uma boa ideia de como funciona e agradeço muito. Gostaria de dar a palavra, para o Paulo Artacho para saber um pouco mais sobre sua experiência como avaliador de propostas do ERC. Olha, gente, alguns pontos que eu acho que é importante, reservar mais tempo para responder perguntas de quem está na audiência. O primeiro ponto é o seguinte: poucos programas do Brasil têm essa característica desses grants do ERC, tá? FAPESP, CNPq, FINEP, é muito difícil você conseguir financiamento para projetos de alto risco. E, na verdade, muitos projetos de alto risco são os projetos que têm altos ganhos, né? Então, eu acho que isso é uma característica extraordinária dessas chamadas do ERC, que não tem similar no Brasil, na verdade, né? Outra questão que não tem similar no Brasil é que pesquisadores do mundo inteiro podem aplicar para essas chamadas. Isso também é muito importante, porque mostra que a Europa não está fechada dentro do seu corpo de investigadores locais, mas muito pelo contrário, está aberta para boas ideias vindas de qualquer região do planeta. E isto é outra característica única e muito importante do ERC. Outra característica que não existe no Brasil é de que você tem autonomia total para realizar o seu projeto de pesquisa. E quando a gente diz total, é total mesmo, inclusive o laboratório onde você vai executar teu projeto de pesquisa. E isso é muito interessante. Você pode achar que Grenoble é o melhor laboratório, ou na Suécia, ou na Alemanha, ou na Espanha. E, como a Charlotte mencionou, as instituições querem que você vá com o seu grant para lá e fazem pressões para você, dando concessões para você encontrar um ambiente de trabalho adequado para a execução do teu projeto. Isto também não existe no Brasil, né? Quer dizer, FAPESP, CNPq financia projetos na sua própria instituição. Outra característica importante é que logo, mesmo que sejam startup grandes, você tem financiamento por 5 anos, né? Ou seja, financiamento de relativa média duração e que muito, muito interessante, né? Bom, então essas são as questões que eu acho que é importante ressaltar, já foi falado pela Charlotte, do tipo do ERC Grants, né? Agora, o Pedro fez uma detalhada apresentação, né, de como é todo o processo, e eu acho que eu queria enfatizar um ponto. O processo todo requer que você tenha um poder de síntese muito forte e muito importante. E isso é super legal, né? Você tem que, em 5 páginas, explicar suas ideias, suas metodologias, seus resultados, qual é a relevância daquilo e se aquilo é factível ou não, mesmo sendo a ideia mais maluca e mais difícil do planeta. E esta experiência é uma experiência muito boa, muito interessante, né? Então, tanto no projeto B1, né, como o Pedro mencionou, como também e principalmente na entrevista, né? Nos painéis que eu participei de Ciências Exatas e da Terra, a entrevista é de 3 minutos. Você tem 3 minutos para explicar o que você quer fazer, por que você quer fazer,
como que você quer fazer e quais são os benefícios da sua pesquisa na sua área de ciência. E explicar isso para um painel de 20, 25 pessoas, onde cada um é de uma área diferente. Isso é outra característica importante. Isso favorece projetos multidisciplinares, né? E isto te força a você ter que explicar questões para pessoas que não têm o menor conhecimento da sua área, o que é uma questão muito que está se tornando em ciência cada vez mais importante, né? Então, eu acho que é uma experiência extraordinariamente boa, né? Esse processo ele é difícil, né? Como o Pedro mencionou, em geral, as pessoas raramente têm o seu projeto aprovado na primeira vez que ele submete, porque é um aprendizado, né? Mas as pessoas pegam as recomendações do painel, incorporam essas recomendações numa segunda, numa terceira submissão, e até eles conseguirem a aprovação, até você afinar a sua proposta da melhor maneira possível. Então, são características que são únicas em todos os editais que eu conheço de pesquisas no mundo todo. Então, por isso, eu queria estimular todos vocês que têm ideias inovadoras, diferentes, de potencial de alto ganho na ciência, a submeterem proposta para o ERC, seja no startup, seja no consolidated, porque o potencial ganho para a sua carreira é muito forte. Então, na Europa, se você for prestar um concurso para docência em uma universidade qualquer e você ganhou um ERC Grant ou uma bolsa Marie Curie, por exemplo, você já sai na frente de muita gente na competição. E como hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, competição na área científica está ficando cada vez mais apertada, isto vale a pena, tá? Então, gente, essas eram as questões que eu acho que é importante enfatizar, e aí a gente responde as questões que vocês possam ter no final. Obrigado, gente. Muito obrigada, Paulo. Gostaria de convidar o James Baumgarten, da Unifesp, para dar seu depoimento também. Sim, agora tá. Desculpe, estava com problemas com o meu microfone. Então, também, bom dia a todas, a todas. E também agradeço pelo convite e também depois, como nas bancas também, quem fala como último sempre tem esse azar, precisa um pouco ver o que já não foi falado. Eu tento fazer talvez alguns aspectos que podem ser interessantes, importantes para as pessoas que gostariam de solicitar. Eu concordo completamente com o Pedro, que o Paulo falaram, um aspecto que é importante, porque eu sou de outra área, também me apresentar, eu sou de área então, de História da Arte. A minha é um pouco diferente do Pedro, então eu estudei na Alemanha, na Itália, mas já moro aqui mais de 25 anos no Brasil, então esse é o meu caminho. Por isso conheço um pouco os dois lados. E como a minha área é uma área de não só de história da arte, não existe um painel que existe só de história da arte. Isso gera que os painéis que eu participei são por si muito interdisciplinar, muito transdisciplinar, e então cultura, arte, então tem essa característica. Talvez eu de fato, eu falei também um erro. Quando eu falei que acontece em Bruxelas, o que mudou é que os avaliadores voltaram para Bruxelas, mas os entrevistados ainda ficou como durante a pandemia, então, via Zoom. Então, isso é só para esclarecer que eu falei errado. Ahm, Também é importante, eh, eu acho que também é importante para dizer que não todos os países europeus podem participar
E tem alguns, então, em geral, todos os países da União Europeia e alguns países associados, se não me engano, com certeza a Suíça e também Inglaterra. Na Suíça saiu, desculpa. Mas Inglaterra voltou. Isso exatamente foi muito importante. E essa portabilidade era muito importante, por exemplo, para as pessoas que já tinham contato com Inglaterra. Inglaterra saiu, porém, os pesquisadores podiam mudar para uma outra universidade para não perder essa possibilidade. Ahm, de fato, a excelência é o termo que sempre está usado, mas é importante também destacar essa excelência. Ela não pode ser definida, digamos, em termos exatos, porém ela se define, e isso eu acho que também o IRC, o ERC, é muito diferente. Eles apoiam pesquisas de baixo para cima, ou seja, eles não têm um call, ou seja, eles chamam, então, esse ano a União Europeia tem isso também, mas o ERC é exatamente essa coisa. Então, qualquer tema pode servir. Então, não tem um ano mais esse tema, outro ano mais outro tema, qualquer tema. Então, por isso de baixo para cima. Também é importante não ter outros critérios. É só excelência. Então, não tem outros critérios que até nós fomos informados uma vez, que eu até posso dizer, porque foi público, pela presidente do IACI, que falou que discutiram se talvez pode ser outros critérios sociais, etc., etc., porém eles decidiram contra. Eles falaram, não, a excelência é a questão, e, por exemplo, uma excelência que surge da curiosidade humana, também vale a pena de ser apoiado. Então, essa excelência é de uma grande dimensão, ahm, e só para ver que não vou pedir outra coisa. ahm, Então, talvez algumas coisas técnicas. Eh, em geral, quando as avaliações entre nós também são 16, no meu caso eram 16 pesquisadores, e vocês podem imaginar, vocês têm, que o Pedro também falou, o Paulo também, que tem mais, ele chama generalistas, que eh, não são especialistas, porém têm um conhecimento maior nessa área, e tem especialistas que, de fato, essa área é a minha especialidade e eu posso fazer uma avaliação muito específica. Porém, que vale são as duas coisas. Por isso é importante que tenha esse equilíbrio entre essas avaliações. É importante também que tenha avaliadores externos. Então, cada projeto não é apenas avaliado por esse grupo, porém é avaliado também por externos. Também é importante, vocês não podem saber quem são os avaliadores desse ano, vocês podem só pesquisar quem eram pesquisadores nos últimos anos. Então, para evitar exatamente problemas éticos que podem surgir. Hum, Concordo, eu acho que uma grande diferença e assim talvez assim, é, segue um modelo que não é muito típico para o Brasil ou para a América Latina como um todo, que é exatamente essas só 5 páginas e até a segunda parte, que são 12 páginas. Então, projetos na FAPESP têm, quando participa, tem de fato já 900 páginas, e de fato a questão por que precisa fazer a pesquisa, porque de fato já entreguei o meu livro. Então, essa é a diferença. Então, é um modelo europeu norte-americano que tem uma outra linguagem. Por isso é muito importante que o Pedro falou, essa de responder
no próprio texto, mas mais ainda na entrevista. Nós temos entrevistas não de 3 minutos, nós temos entrevistas de 10 minutos, mas também lá é importante de responder a pergunta bem claramente. Então, e também, isso é sempre difícil para dizer em minutos, mas não falar de mais tempo, mas também não falar de mais curto. Ou seja, uma resposta em 30 segundos, pelo menos na área de ciências humanas, ciências sociais, artes, não é suficiente. Então, precisa um pouco também aprofundar, porém, não utilizar o tempo inteiro para só ter duas perguntas. Então, isso é também importante. Em geral, os candidatos não são interrompidos, eles podem falar quando quiserem, porém, isso não é no interesse do próprio candidato. O, isso já foi falado. Ahm, a dedicação é importante para os pesquisadores. Isso é também importante. Então, uma dedicação, pelo menos está escrito 50%, porém, certos projetos podem exigir mais tempo. Isso é vinculado ao projeto, não é um número fixo. Também é importante, essa questão onde se colocar, qual universidade, eh, não define a avaliação. Ou seja, eu vou pedir para uma universidade que tem um bom nome, não muda a avaliação. Porque a instituição, ele chama host university, não importa. O que importa é a excelência do projeto. Então, não precisa ser uma universidade, que eles nos falaram também, vale também para ciências exatas, ou seja, por isso tem esse dinheiro para talvez comprar aparelhos, para comprar essas coisas. Então, não é que exige esse grande nome de uma universidade. É importante também a questão da excelência precisa ser adressado claramente no texto, que foi solicitado, porém não como um tipo de do marketing. Ou seja, não precisa ser ao contrário, não deve ser dito em cada página que esse projeto é de fato groundbreaking, é de fato algo, porque tem o efeito também oposto. Ou seja, deve ser claro pelo próprio projeto a excelência, o que é novo, e também, talvez esse é um ponto que ainda não foi mencionado, também uma nova metodologia, novas abordagens, que são também muito importantes para mostrar esse tipo de groundbreaking. A discussão de high gain, high risk, de fato foi cortado, não está mais dentro da descrição, mas ele está implicitamente dentro, mas ele não aparece mais nas avaliações. Então, só para dizer para vocês, não é mais visível e também é um pouco menos importante, que não muda nada em relação à questão da excelência do projeto. Em relação ao currículo, é também importante colocar os mais importantes. Também não, como é muito usual também, nós temos o currículo Lattes, que às vezes imprimidos são já um livro de 150 páginas. Não, é de fato as publicações mais importantes, os projetos mais importantes que já foram administrados. E isso é a questão. Na questão no currículo, é muito mais a capacidade do candidato ou da candidata de
ter, que é possível eh, acreditar que a pessoa é capaz de liderar um projeto. E, sobretudo, se a pessoa nunca fez a liderança de um projeto mais de si mesmo, e agora pede um projeto com 10 ou 15 pessoas, é difícil para explicar. Ou seja, o seu currículo e o avanço deve ter também uma certa lógica inerente. Ahm, também é importante os, os membros do equipe, que já foi, Charlotte já falou, que pode ser do mundo inteiro, pode ser escolhido antes ou depois. Então, ele já pode ser definido junto com a solicitação, ou eles podem ser contratados depois. Até, em certos casos, é melhor já saber quais são as pessoas, porque é uma área, e talvez isso é mais nas ciências humanas, que são áreas muito pequenas. Ou seja, talvez tem 15 pessoas que trabalham sobre esse tema, e também isso mais um conselho para instalar que se chama Advisory Board, ou seja, que o projeto tem já inclui uma, um grupo de pesquisadores mais conhecidos, ou seja, com mais experiência, que acompanham o projeto ao longo desses 5 anos e podem também ajudar durante esses 5 anos ou 6 anos, se é um Synergy Grant. Um, eu, um, eu acho que com isso também, eu acho que o mais importante que ouvimos mais as perguntas. Eu espero que mais ou menos eu consegui um pouco falar alguns pontos que me acham importantes também e algumas dicas. Obrigado. Muito obrigada, Jens. Eu agradeço aos três. Eu queria especificar desde já que, apesar do nosso painel ser exclusivamente masculino, a presidenta do ERC é uma pesquisadora, né? A professora Maria Leptin, e o conselho científico do ERC é totalmente 50%, 50%. Em termos de bolsistas, o ERC recebe menos candidaturas de pesquisadoras do que pesquisador, mas são 40% mais ou menos de pesquisadoras financiadas e 60% de homens, sendo que esse número aumenta e que o ERC presta atenção cuidadosa a respeitar o equilíbrio de gêneros. Gostaria de começar as perguntas que nós recebemos, e vocês fiquem à vontade para responder, quem quiser, da maneira mais fluida possível. Então, Vanessa pergunta quais são os indicativos objetivos de pesquisadores promissor. Isso é difícil, se vocês quiserem comentar. Olha, tem muitas questões, gente, são questões qualitativas, né? Não há maneira alguma de você quantificar se um pesquisador é promissor ou não. Isso vai se dar ao longo do uso da criatividade, ao longo da carreira do pesquisador, e é impossível você quantificar o que vem a ser a criatividade de um pesquisador, tá? Então, é importante, eu sei que isso traz uma certa angústia para quem está no começo da carreira sem conseguir quantificar. Olha, será que meu projeto pode ser considerado inovador ou não? Mas aí vem a sua ingenuidade no sentido de chegar e escrever a proposta demonstrando claramente o caráter inovador das suas ideias, tá? E principalmente que você pode realizar aquelas ideias e que, se realizadas, eles vão dar um grande avanço na ciência, pelo menos na área de ciências exatas e da Terra. Isso é alguma dos critérios que a gente usa, mas são critérios qualitativos, com certeza.
Eu posso também responder para a área das ciências humanas. Eu mesmo, até foi muito destacado que não utilizamos qualquer forma de índice de publicação, índice de profundidade, etc., etc. Tudo isso não importa. Então, não aparece no currículo e também não é nenhum critério. Do meu lado, eu não vou saber dizer muito bem, porque eu não estava avaliando, mas eu acho que uma medida promissora, basicamente, se você deve submeter o seu projeto ou não, e acho que tem funcionado bem, é se você, tipo, sente excitement pelo projeto, né? Se você acha que, se você acha que ainda não está lá, mas você fala, não, esse projeto tem que ser feito, acho que essa é uma boa medida que você é a melhor pessoa para julgar você mesmo, né? Ou o seu projeto. Se você acha que esse projeto tem que ser feito, acho que esse uma condição, um programa de fomento excelente, mas acho que é essa a questão. Is it exciting, né? Eu acho que essa pergunta que você tem que se fazer. Se você fala sim, então acho que é uma boa chance de seguir, né? Talvez mais um ponto, porque dentro do projeto aparece sempre o estado da arte. Então, state of the art. Então, isso deixa claro se é algo de fato novo, ou seja, existem 50 publicações sobre o tema. Com certeza é difícil argumentar que é uma coisa groundbreaking se já tem mais literatura do que é permitido de colocar na própria solicitação. Obrigada. Em, Perguntam sobre o startup cost, o que pode ser financiado no âmbito desse 1 milhão adicional que pesquisadores que estão fora da Europa podem solicitar. Então, pode ser as despesas necessárias ao fato de mudar do seu país fora da Europa para algum país da Europa, um país associado ao Horizonte Europa. Pode também ser solicitado esse valor adicional se for para comprar um equipamento maior, um equipamento importante, para dizer, ter acesso a infraestrutura de grande porte ou também fazer experiências grandes, trabalhos de campo custoso, incluindo porque precisa de muita gente para trabalhar nos experimentos, então você pode solicitar fundos adicionais. Se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Pedro, foi seu caso? Vocês... Ah, não, você já estava na Europa, né? Não, mas acho que eu também, eu acho que outra coisa que é bom saber é que se você tem esse tipo de financiamento, muitas vezes a universidade que te recebe, ela te dá esse startup package on top, né? Então, assim, se você vê que esse tipo de financiamento, as possibilidades, na verdade, são maiores, porque eles querem te atrair e eles cobrem todos os custos de relocação e fazer o startup do laboratório também. Pelo menos isso é uma realidade na área de biológicas, pelo menos para as maiores universidades aqui da Alemanha, e acredito que para o restante da Europa eles têm um modelo relativamente parecido. Sim. E, em geral, esse custo a mais deve ser justificado com mais claramente. Ou seja, claro, deve ser feito um orçamento, o orçamento deve ser eh, lógico e deve se juntar com a pesquisa, mas o adicional ainda exige mais necessidade de justificar. Então, não é dado simplesmente porque é possível receber, então eu gostaria de ter, mas esse a mais não é tão fácil receber. Também não é impossível, mas um pouco mais difícil. Isso certamente varia de área para área. Por exemplo, na minha área, eu posso te dizer que de 5 a 10% dos projetos que solicitam recursos adicionais são aprovados, tá?
Mas você tem que, obviamente, como em qualquer agência de fomento, tem que ser muito bem justificado, porque os orçamentos originais já são relativamente altos. Uhum. Que talvez só um ponto que não é diretamente ligado a isso. Então, as avaliações, todas são depois públicas, ou seja, os candidatos recebem todas as avaliações, não apenas 10, 12 ou 16 pessoas, mas também os externos. Porém, nós não fazemos uma avaliação financeira. Ou seja, nós olhamos apenas se o orçamento é mais ou menos adequado, mas não fazemos uma correção, não somos uma agência de balanço e também tem uma outra comissão que verifica a questão ética. Então, isso também não é os avaliadores. Então, por isso, questões éticas que também vale para todas as áreas, talvez mais para áreas da ciência da vida do que para ciências humanas, mas nós temos também alguns casos que também surge essa pergunta, mas isso será respondido por outras pessoas. Foi mencionado durante as apresentações os países elegíveis para realizar a pesquisa. Então, eu queria só voltar sobre os países associados. A pesquisa financiada pelo ERC pode ser realizada em qualquer instituição dos 27 países membros ou dos países associados ao primeiro pilar do Horizonte Europa. São 18 ou 19 países associados, entre eles a Noruega, o Reino Unido também e Israel, Islândia e outros países do entorno europeu, Marrocos, Tunísia, Turquia e vários outros. Vocês vão ter a lista de países na minha apresentação. A, Desde 2024, foi autorizado submeter proposta com instituições de acolhimento na Suíça, dado que a Suíça está em curso de associação, mas ainda não é. É isso. É uma diferença sutil. Nos perguntam também se tem tipo de priorização de temas de pesquisa, tanto em termos de grandes áreas de conhecimento, quanto específicos em cada ramo do conhecimento. Então, essa eu já posso perguntar, não tem, depende da demanda dos pesquisadores. Se os projetos, se só tem projeto excelente em matemática, só serão financiados projetos em matemática. Depende da qualidade dos projetos submetidos. E o ERC também publica uma série de rumores para mostrar que são falsos, então eu vou ler para vocês. Tem esse ramo de quanto mais relevante do ponto de vista social ou médico for uma proposta, um pedido de subsídio, maiores serão as chances dela ser financiada. A resposta é não. O ERC financia pesquisa de ponta, não pesquisas que prometem ser apenas um avanço incremental do conhecimento. Isso depende do campo e do fato de ter aplicações sociais, médicas ou clínicas associadas às suas propostas. Eu O espero Mirci que clarificou. vai acabar daqui a pouquinho, 11h10. É, Paulo, seu microfone está aberto. Oh, Continuamos com as perguntas. É, Talvez posso também claro, por só dizer favor. que para as ciências humanas é muito importante, como eu falei, existem áreas de conhecimento que são muito pequenas, ou seja, pouquíssimas pessoas no mundo inteiro, mas isso não significa que eles têm menos chance. Então, de novo, a questão é apenas a excelência. Então, pode ser uma área muito pequena, minúscula, mas se é, de fato, um avanço, um groundbreaking, como eles falam, então, também tem uma grande chance de ser apoiado. E sobre a transversalidade, perguntam se é necessário, se é bem visto, como justificar. olha, não é necessário, mas dependendo da área, ele pode ser bem visto, né? Porque isso quebra um pouco as barreiras disciplinares dos temas de pesquisa. O que hoje, em ciência de fronteira,
você vai olhar, a maior parte da ciência da fronteira está em áreas interdisciplinares, tá? O que não quer dizer que se o teu projeto não está numa área interdisciplinar, você não deve submeter. Mas eu acho que projetos interdisciplinares, de uma certa maneira, que quebra os limites da departamentalização da ciência, têm uma chance relativamente maior de serem aprovados. Talvez nesse sentido é importante lembrar que o Pedro falou a importância de escolher o painel que onde você quer se candidatar. Eh, Existem casos que claramente depois tem um projeto será enviado também como inter ou transdisciplinar, vai ter outros especialistas e outros painéis que vão fazer uma avaliação. Porém, o painel decide no final. Ou seja, por isso o painel é tão importante. Se é entre duas áreas, grandes áreas, é, depende dessas pessoas. Ou seja, isso é algo que define também a visão, a perspectiva. Concordando com Paulo, claro, tudo é já, estamos trabalhando dessa forma transversal, porém, somos seres humanos. Então, em certa área que define uma certa perspectiva, isso precisa ser considerado. Obrigada. Pedro, para responder às perguntas do Marcelo, você poderia ressaltar o papel da sua instituição de acolhimento na Europa na participação na proposta? Porque sim, é obrigado a ter uma instituição de acolhimento. Qual foi a participação deles na proposta? E também, Marcelo pergunta, com muita frequência, investigadores europeus dizem que é muito difícil apresentar uma candidatura porque requer muito tempo, o que você também comentou, Pedro. Eh, para a apresentação e a preparação para submeter. Portanto, qual seria o tempo médio e a disponibilidade que você sugere para a preparação e a apresentação de uma proposta? Eu aproveitar porque eu acho que tem uma pergunta parecida no chat também. Você de fato precisa de uma hosting institute, você precisa de uma instituição para te acolher. Bom, aí depende de cada instituição, né? Você tem instituição que ela oferece um serviço de pre-checking, que eles te ajudam a rever o seu projeto. Tem outras que não têm esse tipo de serviço, né? É, a minha experiência até o momento é que, tendo ou não tendo, não ajuda muito. Eu acho assim, você é o especialista na sua área e você tem que sintetizar aquilo, né? Então, assim, se tiver, é bom ajudar. Mas, basicamente, pelo menos nas universidades aqui na Alemanha, eles se ajudam mais com a parte burocrática, né, da assinar o projeto, uma vez que ele é aceito ou não. É, Na parte científica, eles oferecem algum tipo de serviço, mas eu diria que não é nada muito que vai ser uma coisa que vai fazer o seu projeto ser aprovado ou não. E quanto ao tempo, eu acho que depende muito, assim, se for uma coisa que você vai começar, tipo, né, do início, eu acho que vai tomar uma quantidade boa do seu tempo. No meu caso, eu estava trabalhando em cima de projetos que já tinham sido submetidos, então era mais uma revisão e tal. Mas eu diria que um projeto de qualidade você não consegue fazer em menos de 6 meses. Assim, se eu tiver que dar um número assim, se você vai começar do começo, você vai planejar os seus aims, né, tudo, você tem que dar uns bons 6 meses, porque eu acho que o ideal também é você, no últimos meses, você se afastar um pouco e voltar a ler ele com olhos frescos, né? Isso Depois que em ele estiver tempo, ligado e você tenta de novo, você pode, aí é mais rápido. em paralelo ao seu trabalho do dia a dia, né? Sim, Não sim, de é. Não, dedicação não, 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 exclusiva. não acho que o IRC não está pagando salário para ninguém escrever projeto. Pois é. Certo. Eh, Talvez um comentário também. Dependendo do projeto, o painel também recomenda para se candidatar no ano que vem ou só em 2 anos. Também é importante dizer. Ou seja, se a comissão, o painel pensa que o projeto ainda precisa de mais tempo, isso também é dito claramente.
Eu acho que nesse sentido, se você tem o tempo e você tem os contatos, gente que já tem experiência com o IRC, eu sugeriria que você desse o seu projeto para essas pessoas darem uma olhada, né? Eu acho que também, acho que às vezes procurar gente fora assim, que tem experiência com esse tipo de projeto para te dar um feedback, né? Tem gente nas universidades europeias, normalmente tem escritório de relações de projetos europeus que às vezes revisam projetos, ou pelo menos podem dar indicações, orientações, e tem também em todos os países europeus e no Brasil e outros países fora da Europa, o que é chamado de ponto focal do ERC, National Contact Point. Isso as pessoas conhecem muito bem o ERC, o processo, e estão à disposição para ajudá-los nas propostas. No Brasil, o professor Moacir Matucci, na USP, e Cecília Takamoto. Os contatos deles estarão no meu slides, que vocês vão receber por e-mail. Luísa pergunta se é necessário ter experiência em docência e em ensino para submeter uma candidatura e ter tido ou ter uma experiência em posição mais permanente, ou se ela, como postdoc, pode, por exemplo, submeter uma proposta para starting grant. Pode, né? Bem, e não precisa ter nenhuma experiência prévia. Porque não é uma vaga para ser docente, é uma avaliação para ser para financiamento para um projeto de pesquisa. Então, precisa mostrar a competência como pesquisador, pesquisadora. Isso é importante. James, tem uma pergunta que talvez você possa ajudar. Como pesquisas nas áreas de ciências humanas ou artes, como é o caso do seu painel, podem se enquadrar em pesquisas de risco? Sim, existe, eu não posso falar, porque isso é uma questão de ética, eu não posso agora falar quais projetos são, mas existe e também não é um argumento contra o projeto, depende do projeto. Como falei, se a questão do risco é uma questão da ética, é uma outra comissão que decide sobre essa pergunta ser uma questão do risco geral, que faz parte da pesquisa, o painel decide, mas não tem problema. Então, também outro ponto, como falei, o high risk, high gain, como termo não está mais usado, mas no fundo é ainda usado implicitamente sem usar o próprio termo. E, James, não precisa ter um produto final, né, na área de ciências sociais e humanas. Não precisa ser um produto, porque exatamente, às vezes ao contrário, ou seja, projetos que são feitos para ter um produto para vender, não são, porque isso não é a ideia do IRC. IRC é para pesquisa. Então, o novo conhecimento é o produto, se você quiser. Então, como esse conhecimento é transmitido, depende da área, depende do conhecimento, ou seja, isso é tudo aberto. Então, não é uma questão de produto, e por isso eu citei a presidente, que falou que exatamente só esse único critério é a excelência. As datas das chamadas 2026 serão publicadas no programa de trabalho 2026. Ainda não são chamadas datas estimadas, porque sempre segue mais ou menos o mesmo calendário. Então, são as datas que foram mostradas e que vocês vão receber nos slides. Há uma limite de idade para os candidatos? Não, não. O limite é de experiência. Sim. A questão que você mostrou quantos anos depois do doutorado. Uhum. Então, 5 anos, 12 anos e depois advanced. Então, é isso. E está explícito no edital, isso é muito É, claro. Sim. Uma plataforma para encontrar os projetos aprovados. No site do ERC você tem acesso a todas as informações, não aos nomes de pesquisadores, mas sobre os
projetos, e os projetos que já estão terminados, você encontra todos numa plataforma que chama Cordis, da União Europeia, onde você vai ter mais detalhes, inclusive resultados, etc., de cada um dos projetos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês pela participação e aos participantes pelo interesse. Se quiserem fazer uma consideração final, a palavra é de vocês e obrigada mais uma vez. Obrigado. Eu acho que só gostaria de dizer que vale a pena eh, tentar. Então, fazem isso porque o não você já tem. Então, mas talvez seja um sim no final. Sim, eu acho que eu gostaria de incentivar as pessoas a submeter boas propostas, porque o próprio processo de elaboração da proposta é muito positivo intelectualmente para você. É difícil? É, dá trabalho? Dá, mas nada vem de graça nessa vida. E a possibilidade de ganho é muito importante para a tua carreira. Então, sem dúvida nenhuma, eu estimularia você a elaborar e submeter uma boa proposta. Eu acho que a primeira etapa para você ser ativo nisso aí, você podia pegar um projeto que foi aprovado e dar uma olhada nele. Acho que é sempre uma boa início você dar uma olhada num projeto, na estrutura. Acho que é um bom kickstart para começar a fazer um projeto novo. Sim, com certeza pesquisadores do Brasil têm uma formação de qualidade e que capacita vocês todos a submeterem uma proposta se vocês têm uma ideia ousada, avançada, que pense, se vocês pensam diferente, sem dúvida vocês têm possibilidade de conseguir uma bolsa do ERC. Muito obrigada de novo a todos, uma boa tarde e boa sorte aos candidatos.